No chat do envidecer, Paty me disse tá aparecendo aqui no envidecer. Parece que eu tô escura aqui no meu. Deixa eu mudar essa luz aqui, deixa eu ver se melhora. Aqui no meu. Deixa eu ver se fica melhor essa luz aqui. Apareceu lá no outro, Paty? Só me fala, porque aqui eu tô sem... No do envidecer eu não tenho chat, eu não tô conseguindo ver nada, assim, tipo... Não consigo ver nada. E aqui no meu, só pra perguntar se... Deixa eu ver se fica melhor assim. Acho que fica melhor assim, né? Sem a luz. Parece que fica mais... Ou com a luz. Tá, Paty, obrigada. Só me falem aqui, nesse aqui... Se eu tô muito escura, nesse aqui. Só pra eu ajustar a luz. Aqui parece que tá boa a luz, mas aqui assim parece que eu tô me sentindo escura. Só me falem se eu tô escura ou se sou eu que tô enxergando escuridão, né? Por favor. A Ana Flávia tá online. Aí podia me falar, só me dá um retorno se a luz tá boa aqui, se eu não tô escura no... Ah, Paty, pois é. E aqui pra mim tá tudo certo, entendeu? Tá tudo ok. Tá, obrigada, Paty. Então, assim, ó, quem sabe, então, a única forma é aquela que a gente falou. Coloca um papelzinho ali com que tá escrito online. No caso, né, deixa ele online, como se tu tivesse online, tá? Mas foca no papel escrito com o meu. Só que aqui, ó, agora entrou no outro, porque a Ana aqui tá me dando retorno. Dá uma olhada lá de novo se eu não entrei, porque a Ana tá me dando retorno aqui no outro, no do envidecer. Tá, tá bom. Aí eu já dou início à live, então. Conversando um pouquinho com quem tá entrando. Oi, Angélica, que saudade. Vamos caminhar segunda-feira. Por isso que eu não podia hoje. Como assim tá dando no outro? Aqui eu tô no meu. E ali... Tá, agora deu, Paty. Tá, então eu tô nos dois agora, né? Eu tô aqui no meu e tô no outro. Tá, beleza. Ótimo, tô agora enxergando os dois chats aqui. Perfeito. A luz tá boa, som tá bom? Me falem, por favor. Hoje nós vamos falar sobre os sentimentos, né? Na visão sistêmica do Bert Hellinger, como ele via esses sentimentos, né? Deixa eu só ver aqui se eu tô no meu telefone. Tô com os dados móveis ligados, tudo certo? Deixa eu ver se eu botei aqui no silencioso. Tá, perfeito. Sim, Ana, aqui tá no meu e lá tá no do envidecer, tá? A Ana entrou nos dois também. Tá. Então, assim, ó, hoje nós vamos conversar, então, um pouquinho, né, sobre como o Bert Hellinger, ele tinha uma visão sistêmica dos sentimentos, né, dos sentimentos que nós temos, né, em relação a tudo que nos cerca, as outras pessoas. Vou deixar, assim, bem à vontade, quem quiser também colocar aqui alguma pergunta também, eu tô muito aberta a perguntas também, tá? Para quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade a respeito do assunto, né? Pode trazer até alguma experiência, conforme eu for falando, às vezes a pessoa se identifica, né, com alguma coisa, então vocês podem botar as experiências de vocês aqui também, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Franice Stocker, sou psicanalista clínica, também terapeuta, trabalho com várias terapias, incluindo a constelação sistêmica. Atualmente também estou trabalhando com coaching terapia, né? Mas eu tenho outras terapias energéticas também nas quais eu trabalho, mesa radiônica, radiestesia, radiônica também, leitura corporal, barras de Axis, Theta Healing e Reiki. Então eu trago aqui para vocês todas as terapias que eu... Tá, obrigada, Ana. Todas as terapias que eu ofereço, né? E faço parte do Instituto Envidecer, juntamente com a Paty, a Patrícia, né? Patrícia Wenzo, e também a Sofia Diana também. Então,
eu trouxe hoje o meu assunto, então, a visão sistêmica dos sentimentos, na visão do Bert Hellinger, os tipos de sentimentos que nós temos, né? Então, eu vou dando início, as pessoas que vão entrando depois, a live vai ficar salva aqui no nosso IGTV, né? Desculpa. E vamos dar sequência, então. Nós temos 4 tipos de sentimentos, tá? De maneiras, né? Na verdade. Então, nós temos primeiro os sentimentos primários, os sentimentos secundários, os sentimentos adotados e os metasentimentos, tá? Então, essa é a visão que o Bert Hellinger traz, tá? Então, assim, os sentimentos primários são aqueles sentimentos puros de qualquer coisa. Então, por exemplo, o amor. O amor, ele é um sentimento primário. A dor é um sentimento primário. A gente sente e no íntimo, lá dentro de nós, então, lá no fundo da alma. O amor também. Quando a gente emana amor, né, que a gente sente o amor, a gente sente lá na profundo do nosso ser, né, do nosso inconsciente, do nosso consciente também. Então, a gente é um sentimento que ele é primário. Por que a gente, muitas vezes, a gente não vivencia esse sentimento com tudo, né, como deveria ser? Por exemplo, por que a gente não se deixa levar pelo amor incondicional? Ou então, por que a gente não se deixa sentir a dor da perda? Porque muitas vezes a gente tem medo de sentir tudo aquilo que a gente sente. Por exemplo, a dor do luto. O luto vai ser uma das lives que eu vou trazer de volta, porque eu fiz um vídeo, eu vou refazer, né, em forma de live. Então, eu vou falar todos os tipos de luto. E por que a gente não vivencia essa dor? Justamente porque o luto, ele é uma perda muito doída, né? Muito profunda, muito doída. A gente não está acostumado a perder. O nosso cérebro, ele não é acostumado ao não, a limitações tipo, como se diz assim, tipo tempo, por exemplo, tá? Então, o nosso cérebro, ele não é acostumado a tempo, ele não é acostumado a perdas, ele não é acostumado a vivenciar essas situações. Então, nós, por medo de sentir esses sentimentos, muitas vezes... Oi, Carla, tudo bom? Que bom te ver aqui, seja muito bem-vinda. Esses sentimentos, então, de perda, como o luto, por exemplo, a gente tem medo de sentir. Então, muitas vezes a gente não deixa sentir toda a intensidade desse sentimento, por medo de sentir até o último momento esse luto, né? Então, a gente acaba muitas vezes camuflando esse sentimento, e aí que a gente faz com que muitas vezes a gente acabe mascarando, né? Como o amor, muitas vezes a gente tem medo de sentir o amor na sua profundeza, a gente não quer sentir, porque muitas vezes a gente tem medo de sentir amor e não ser correspondido da mesma forma, ou não saber também, muitas vezes, né? Então, esses sentimentos, eles vêm para nós justamente para que a gente sinta eles, e quando a gente sente, a gente acaba, então, fazendo com que a gente tenha a cura das questões desafiadoras que a gente tem na vida. Muitas vezes a gente perde uma pessoa muito querida lá na nossa infância ou durante a nossa vida, e é algo muito traumático. Às vezes a gente não consegue superar aquela perda, justamente porque a gente não vivencia esse luto. Muitas vezes também a gente perde uma pessoa já na fase adulta, que foi muito significativa para nós e que para nós fez muito sentido, e a gente não vivencia o luto vivo, né? Então, a gente também tem o luto vivo, que é daquelas pessoas que a gente não consegue, muitas vezes, superar aquela perda, aquela dor, e a gente acaba não vivenciando como deveria ser, por medo de sofrer, por medo de sentir a perda, né? Se nós deixássemos com que a gente sofresse, com que a gente sentisse, a gente curaria, porque o luto, na verdade, ele é um ciclo, né? Ele tem um tempo, e se a gente for vivenciando todo ele, a gente vai passando por ciclos. Os ciclos, muitas vezes, do luto, ele se mistura, mas ele tá ali, a gente vivenciando ele, a gente tem a cura desse luto. A gente vai percebendo depois
que quem se foi, na verdade, né, que não faz mais parte da nossa vida, que seguiu para a sua vida ou então está em outra dimensão, essa pessoa, ela, que se a gente vivencia, a gente consegue superar e consegue ir mais saudável para nossa vida depois, né? Então a gente consegue fazer com que muitas vezes a gente lembre dessa pessoa com um carinho, com algo que passou e deixou experiência, e que eu agora, então, sigo para um novo ciclo. Entendendo um pouco dos ciclos, né, da vida, a gente pode pegar isso, por exemplo, porque o ser humano, a gente vive de ciclos, na verdade, né? E cada ciclo que a gente passa, a gente deixa um para trás e começa um novo ciclo. Vamos pegar o ciclo, por exemplo, do bebê no ventre. Quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente está lá como um mundo nosso, né? Um mundo que a gente está vivenciando como se não tivesse outro mundo aqui fora. A gente vivencia aquele mundo lá dentro. Chega um momento que vai ficar desconfortável lá dentro, que a gente não vai mais conseguir respirar direito, porque o oxigênio vai ficar pouco para nós, o oxigênio que é enviado pelo cordão umbilical. A alimentação já não está sendo mais a suficiente. O lugar está apertado lá dentro, eu preciso sair. Quando eu saio, morre aquele momento que eu estava lá dentro, então finda aquele ciclo, porque o luto nem sempre é ruim, ele é finda aquele ciclo, pode ser um luto também de empresa, eu troco de emprego, por exemplo, troco de empresa, né? Então, finda aquele ciclo na minha vida e vai iniciar um novo ciclo a partir de agora. Então, eu começo a vivenciar novas formas de ver o mundo, novas formas de entender. Eu vou ter que me adaptar, talvez o primeiro respirar meu, né, fisicamente falando, vai doer, mas eu vou ter que me acostumar a respirar sozinha, não vai mais ter algo que venha de outra pessoa para mim. Eu vou ter que aprender também a pedir o alimento, né, que lá vinha, eu não precisava fazer nada, mas agora eu vou aprender então a me comunicar para poder receber esse alimento, né? Então, tudo isso vai se modificando. Então, a vida é feita de ciclos. Então, quando a gente entende assim, a gente vivencia isso como algo normal e a gente vivencia aquela dor, porque ela é normal nesse momento a gente sentir, porque é um novo ciclo chegando, vai ser uma nova adaptação na minha vida, eu consigo me tornar mais saudável, eu vou curar um momento, eu vou curar uma fase da minha vida e seguir para outra. A questão é que quando eu não faço isso, eu caio nos sentimentos secundários. E quais são esses sentimentos secundários? Os sentimentos secundários são o remorso, a culpa, a tristeza, a mágoa, o rancor, a raiva, o ódio. Então, esses sentimentos, eles são secundários. Então, muitas vezes a gente fica ali preso, porque o que acontece? O sentimento secundário, ele aprisiona, tá? Ele não liberta. O primário, ele liberta. Quando eu sinto amor, quando eu perdoo alguém e começo a sentir amor pelo todo, e eu sinto esse amor e vivencio esse amor como um todo, entendendo que cada um tem a sua escolha e a responsabilidade diante daquela escolha que fez. Então, eu te aceito como um ser humano, eu aceito a ti com os teus defeitos e os teus acertos, né? Só eu não preciso conviver e compactuar com o que tu fez. Tu vais ser responsável, assim como eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu vou ter responsabilidades sobre isso. Então, se eu plantar, eu vou colher o que eu plantar. Não tem como eu plantar, por exemplo, laranja e colher limão. Eu vou plantar laranja, vou colher a laranja. Então, o que eu planto, né, o que eu escolho para mim, se eu escolhi hoje estar aqui fazendo essa live para vocês, eu tenho a responsabilidade de fazer da melhor forma, de passar o meu melhor para que eu seja contribuição para as outras pessoas. Se eu, por acaso, tiver algum erro, algum engano na hora de transmitir, eu vou ser responsável por isso que eu fiz. Então, talvez eu não tenha estudado direito, talvez eu precise melhorar em algum ponto, isso vai me servir como uma experiência. Então, não adianta eu ficar me culpando pelo que eu fiz,
Não adianta eu ficar com raiva do que eu fiz, se quando eu trabalhei para fazer isso, talvez eu não tenha trabalhado o suficiente para transmitir essa comunicação para vocês desse assunto. Então, os sentimentos secundários, eles nos prendem, é uma prisão, a gente se torna prisioneiro desses sentimentos. Então, a gente começa a remoer as coisas que passaram, os sentimentos que já se foram, e a gente fica remoendo, a gente fica preso a um lugar, preso ao passado. Então, o luto aconteceu, acabou um ciclo, iniciou um novo ciclo, né, na minha vida, ou então aquela pessoa querida que eu tanto gostava precisou partir de alguma forma, seja ela ainda estando aqui entre nós, ou seja ela precisando ir embora por algum motivo, ela teve que partir para outro plano. Não adianta eu ficar presa a isso. Então, a gente deve sim vivenciar todo o luto da forma como deve ser, mas trazer a experiência disso para ressignificar a minha vida e então ter a experiência do luto como algo que eu vou modificando, talvez algo que eu precise para que eu fique mais fortalecido, para eu superar os próximos desafios que forem acontecer, né? O luto é algo normal, é algo que acontece, né? Assim como a alegria, assim como tantas outras questões que a gente vivencia. Então, quando eu tô preso no secundário, eu muitas vezes estou tirando alguma barganha disso. Então, muitas vezes eu tô dentro de alguma relação, por exemplo, e me vitimizo, e me sinto pequenininha, e quero ficar chorando, e quero ficar adoecida nessa situação, nessa repetição de sentimentos, porque alguma coisa eu ganho. Muitas vezes eu ganho a atenção das pessoas, as pessoas começam a ficar comigo mais tempo, porque eu tô triste. Então, eu tenho aquela perda daquele ente querido que se foi, mas ao mesmo tempo eu tenho as outras pessoas que estão o tempo todo comigo. Então, eu acabo sendo acariciada o tempo todo por outras pessoas, eu não consigo vivenciar esse vazio. Então, as pessoas vêm e me preenchem, que significa o quê? Como se aquela pessoa que tivesse ido, né, de certa forma, ela estivesse através dessas outras pessoas ali. Então, fica alimentando essa dor, fica alimentando de outra forma, né? Pode ser da vitimização, do choro, da tristeza, né, da angústia, como também muitas vezes em rupturas de casais, né, que acontecem, um deles vai e não é definido ali essa situação, um deles sofre mais, né, quando não é vivenciado aquela separação, aquela ruptura como deve ser, quando não é acordada essa ruptura, muitas vezes uma das partes fica sofrendo e a outra, então, quando ela vai, as outras pessoas ficam ali, junto dela, ficam alimentando. Então, ela chora pela pessoa que se foi, que resolveu seguir a vida, e ela não sai disso, ela fica remoendo. Então, ela sente raiva da pessoa que foi, porque me traiu, porque me fez alguma coisa. Então, eu fico presa nesses sentimentos de raiva, de remorso, de rancor, de angústia, e eu tô ganhando alguma coisa, eu ganho as pessoas que estão na minha volta. Com isso, eu não consigo ir para a vida, eu não consigo ficar saudável, eu não consigo vivenciar como deveria ser todas essas questões, né? Gente, se vocês tiverem algum caso para me trazerem, ou então alguma pergunta sobre algum tipo de sentimento, vocês podem perguntar, tá? E aí, a gente muitas vezes fica, então, nessa situação por muito tempo, às vezes não consegue nem sair dessa situação do sentimento secundário. Tem pessoas que passam a vida nesse sentimento. É justamente aqui nesse sentimento secundário que acontece muitas vezes da pessoa entrar em depressão, porque ela fica vivenciando tanto aquele passado com tanta intensidade que ela acaba então trazendo a depressão à tona. Ou então aquelas pessoas começam a ter medo de ficarem sozinhas ou desamparadas. Se eu melhorar, eu vou ter que dar conta de mim mesma. Então, eu vivencio a ansiedade, né, do que eu imagino que possa acontecer se eu ficar sozinha, como vai ser a minha vida sem eu estar com aquela outra pessoa. Então, eu acabo ficando presa nessa vitimização por muito tempo e muitas vezes
por anos e anos. Aqui também a gente pode trazer também, muitas vezes as pessoas perdem alguém muito significativo na sua vida, como um pai, uma mãe, né? Que foi muito importante na vida, lá na infância. Eu não vivo esse luto como deveria ser, eu mascaro ele, né? Porque eu não quero vivenciar, eu não quero enxergar esse luto. E quando eu tô na vida adulta, eu começo a ficar uma pessoa possessiva, ciumenta. Por quê? Porque eu tenho medo de perder novamente. Então, aquela pessoa que vai estar comigo, eu tenho medo que ela vá embora. Minha mãe já foi embora, meu pai já foi embora, então agora eu não quero ficar sozinha. Então, por esse motivo, muitas vezes, então, tu fica preso num sentimento secundário também, fica preso ali no ciúme, porque não foi bem trabalhado com essa criança a perda dessa mãe, a perda desse pai, não foi trabalhado na vida dessa criança, ela não vivenciou isso como deveria, e agora na vida adulta, então, ela responde querendo que a outra pessoa nunca saia de perto dela, ela fica grudada nessa outra pessoa com medo de ficar sozinha. Então, depois o sentimento primário, né, e depois o sentimento secundário. Se eu não estou me fazendo entender, por favor, comentem aqui, me mandem alguma pergunta, alguma coisa que eu respondo, tá? Depois disso, nós temos, então, o sentimento que é o adotado. O sentimento adotado, ele vem justamente quando a gente, por exemplo, a gente pega a dor de alguém. Então, vamos supor assim, o meu pai lá na minha infância, lá, ele foi, por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar um exemplo aqui. Meu pai trabalhava, tá? E ele foi traído por um colega de trabalho dele e a profissão dele, desse colega dele, era, por exemplo, deixa eu pensar aqui, médico, tá? Vamos supor. Eu peguei o exemplo agora mesmo, assim, um exemplo do nada, assim, tá? Poderia ser qualquer outro exemplo. Aí, por exemplo, então meu pai trabalhava dentro de um hospital, vamos supor, né? Meu pai trabalhava, vamos supor que meu pai não era médico, poderia ser enfermeiro, vamos supor assim. E um médico dentro desse hospital trai meu pai, trai por algum motivo, alguma questão qualquer. E nesse meio tempo eu nasço, então, né, e fico então com aquela energia do meu pai repetindo que ele foi traído pelo fulano que era médico. Eu fui traído pelo fulano que era médico. Então, a minha infância eu fico escutando isso, eu fui traído. Então, o que acontece? Quando eu cresço, por algum motivo, eu pego raiva de alguma classe. Então, pode ser que eu tenha medo de médicos, não quero me relacionar com médicos, porque eu tenho medo de ir no hospital, eu tenho medo de ser atendida por um médico. O médico não é bom, o médico é ruim. Então, muitas vezes também, além do medo, eu tenho raiva. Eu não gosto de médico, eu não quero nunca fazer medicina, eu não gosto dessa profissão, mas médico são todos horrorosos, né? Então, a gente cai muito na questão da política, né, que todo político é corrupto, todo político é isso, todo político é aquilo. E não é assim, mas é a visão que eu tenho porque alguém na minha família, né, vivenciou alguma situação em que não foi agradável com aquela classe de pessoas, né? E com isso, então, eu trago essa raiva, ou esse medo, ou essa questão mal resolvida e que eu acabo excluindo essa classe da minha vida. Assim também, muitas vezes, a gente consegue também explicar um pouco da homofobia, né? As pessoas que não gostam dessa classe, mas o que as pessoas ouviram lá na infância delas sobre as pessoas que tiveram uma outra opção sexual, o que elas escutaram, né, todo o tempo. E pode não ser nem da família de origem, mas pode ter vindo também, como a constelação sistêmica, ela trabalha até a 7ª geração, de outros ancestrais também, que foram passando de geração em geração. Então, se exclui uma classe por adoção, porque eu não posso ser infiel aos meus antepassados, eu não posso ser infiel ao meu pai, eu não posso ser infiel à minha mãe, eu não posso ser infiel ao meu avô, ao meu tetravô. Então, eu acabo, por adoção, adotando esse sentimento de raiva, fica preso no segundo, no primário, tá? Mas eu adoto, não é meu, é de alguém.
Então, quando a gente trabalha na constelação sistêmica, e a pessoa vem com alguma coisa nessa situação, falando, né, sobre algo que está ferindo a uma classe que ela não sabe o motivo, mas que ela não gosta, e ela expõe isso: eu não gosto de pessoas tais, eu tenho um julgamento por essas pessoas, né, eu julgo essas pessoas, eu não gosto delas. Então, acaba se fazendo então um trabalho para se descobrir da onde está vindo, porque ela daí descobre que não é dela, que é um sentimento que ela adotou por fidelidade aos seus antepassados. Então, para não se sentir excluída desse núcleo, né, dessas pessoas, ela adota esse sentimento como sendo dela, e na verdade ela nem sabe por que ela não gosta dessas pessoas, ela não tem noção do porquê que ela não gosta, ela não gosta porque ela adotou de alguém, da família dela, que já tenha vivenciado essa questão. Logo depois, então, a gente tem os metasentimentos. Esses seriam, na verdade, entre aspas, né, bem entre aspas, falando, os ideais. Quando a gente lida com outras pessoas, né, com outras situações. Oi, Maria. Oi, Luciara. Quando a gente lê... Oi, Kelly. Quando a gente... A Fran também. Quando a gente entra com outras questões, com outras pessoas, né, na verdade, que não são nossos sentimentos, que são de outras pessoas, que são de outras situações, e eu adoto como sendo meu sentimento, né? Então, o que acontece? O meta-sentimento, ele faz com que tu consiga olhar de fora isso, que tu não te envolva com essas questões que vivenciaram os teus antepassados. Então, por exemplo, o meu pai foi traído, mas não fui eu que fui traída. Então, através do meta-sentimento, eu vejo essa questão de fora, eu identifico que isso não é meu, que é do meu pai, e com isso, então, eu não me envolvo com esse sentimento, que é dele. Então, eu sou mais saudável, eu consigo olhar de fora, perceber e entender que o sentimento de traição não é meu, e que não é porque eu não vou sentir esse sentimento que eu vou ser excluída do sistema, né? Porque na constelação a gente sabe que não existem excluídos, nem os abortos, nem as pessoas que foram assassinadas, nem os assassinos. Ninguém é excluído da constelação sistêmica. Todos pertencem à constelação sistêmica, todos têm seu lugar ali. Então, muitas questões, muitos anos atrás, pessoas dos nossos antepassados tinham essas questões de esconder abortos, né, porque não podia ter nenê antes do casamento, né, então muitas questões assim eram tidas como um segredo em família. Então, na constelação, a gente entende que não existem excluídos, todos são pertencentes a esse núcleo, né, então por esse motivo o aborto e os assassinos, os assassinados também fazem parte disso. Ou aquela pessoa também que casou, e o pai e a mãe não queriam que ela casasse com aquela pessoa, ela casa e foge, né, para poder ser feliz. Então, ela leva com ela essa carga energética dos pais não, como se diz assim, não aceitar aquele casamento dela, né? Então, eles levam para a vida depois o pai e a mãe não aceitar. Então, muitas vezes fica essa energia que vai passando de geração em geração, que não foi aceito. Muitas vezes o filho, quando nasce, ele se sente rejeitado, mas não é que ele foi rejeitado pelos pais, mas ele pega essa energia dos avós ou dos tetravós, que seja, né? E com isso, então, ele acaba se sentindo rejeitado por essa família, porque era de outra pessoa, é um sentimento adotado, né? Quando, se na verdade, eu enxergo de fora e vejo que não é. E quem tem mais, pra gente comparar, assim, os metasentimentos? Quem mais sente os metasentimentos são os terapeutas, os médicos, as pessoas que trabalham na área da saúde, principalmente. A gente consegue, assim, tipo, acolher a pessoa, a gente acolhe a pessoa com amorosidade, com empatia, com amor, né? Mas a gente não se envolve com o sentimento dela. A gente sabe que aquele sentimento que a pessoa está trazendo para nós é dela, não pertence a nós. Então, a gente ajuda ela a enxergar esse sentimento, a olhar para esse sentimento, né? E curar esse sentimento nela, mas a gente fica a par desse sentimento, a gente não se envolve, tá? Então, assim, quando tem uma briga de casal, principalmente no judiciário, as pessoas estão se degladiando ali na frente para questões de família, quem vai ficar com o quê, né?
e as pessoas não se olham. Vocês já observaram, assim, que quando as pessoas estão brigando, dificilmente elas se olham no rosto. Quando as pessoas estão brigando, que elas se olharem, de fato, é porque aquele sentimento é verdadeiro. Se as pessoas brigam e elas não se olham, que elas não se olham, tá? É porque elas estão presas num sentimento secundário. Então, tem sim exercícios que se faz, né, para que a pessoa consiga enxergar o que está acontecendo. Eu não quero ver a dor, então eu fecho os olhos, eu não quero ver a dor. Então, a gente pede para a pessoa, olha para o outro. Quando a pessoa olha para o outro, muitas vezes ela está dizendo coisas que ela não quer dizer. Então, quando ela olha nos olhos, ela vê então que aquele sentimento que ela está dizendo ali, aquele xingamento que está havendo entre as partes, né, não é verdadeiro. Então, muitas vezes é uma mágoa, é uma angústia que está tendo ali por causa de uma dor que eu não quero enxergar. Eu não quero enxergar a dor da separação. Então, muitas vezes eu não olho para essa pessoa porque eu não quero que isso aconteça, eu não quero perder. Então, quando eu olho para a pessoa, daí de fato eu enxergo a dor, daí eu vivencio esse sentimento como ele deve ser, para eu poder curar e seguir para frente, tá? Então, por isso que a gente sempre diz, olhe. Então, quando a gente faz na constelação, geralmente as pessoas estão olhando para trás, estão olhando para outro lugar, ou estão com os olhos fechados, se for uma constelação com pessoas, né? Então, as pessoas estão com os olhos fechados, as pessoas não querem enxergar o que está acontecendo. Então, a gente pede, abre os olhos. Aí, quando a pessoa abre os olhos, ela vivencia aquela dor, né? E a mesma coisa na constelação com bonecos, ela vira o boneco para outro lado. Então, a gente diz, se eu botar aqui, olha para o que está acontecendo, olha para esse sentimento que está te incomodando nesse momento, que está sendo desafiador. E a gente tem que viver ele com a intensidade, com toda a intensidade que tem que ser, para poder sair dele, para poder sair dessa prisão de sentimentos, sair desse emaranhado de sentimentos. Senão a gente fica ali preso no sentimento secundário, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre os tipos de sentimentos que a gente tem, sobre se já vivenciou alguma dor, alguma coisa que não foi uma coisa que foi desafiadora e que a pessoa não está conseguindo superar, ou que ela está ali presa ainda a esse sentimento e gostaria de compartilhar com a gente aqui sobre o que vivenciou, ou se sabe de alguém que vivenciou também, ou tem alguma pergunta para fazer sobre esses sentimentos. É muito rico quando a gente consegue olhar, vivenciar, curar e seguir para a vida. Essa é a forma mais correta que a gente deveria ter na hora que está vivenciando. Afinal de contas, quando eu estou numa situação desafiadora, eu me coloco ali. Incrível, as pessoas muitas vezes dizem, eu não me coloquei para sofrer, eu não fiz isso. É inconsciente. A maioria das nossas escolhas são feitas com a nossa inconsciência. E por esse motivo, muitas vezes a gente acha que a gente não se colocou naquele lugar, né? Então, por esse motivo, a gente acha que não fomos nós. Que aquilo aconteceu porque deveria acontecer, eu não sou merecedora, ou algo parecido com isso, que por isso que eu tenho que sofrer. Porque eu vim para cá para sofrer. Não, ninguém veio para cá para sofrer. Nós viemos para evoluir. E a cada momento a gente está aqui justamente para buscar a nossa vida mais saudável. A cura total a gente nunca vai ter, porque justamente a gente está vivenciando a cada momento as nossas situações desafiadoras para nós evoluirmos como seres humanos cada dia. Então, quando a gente olha para outro ser humano ali, a gente está vendo um pouco de nós. Então, por isso que Jesus disse, né? Amai-vos aos outros como a si próprio. Como eu estou me amando? Como eu estou me enxergando? Como eu estou me colocando? Até hoje eu fiz um card no meu Instagram. Como eu me coloco à frente das minhas situações? Eu me coloco em primeiro lugar? Aonde eu estou colocada quando eu faço a constelação sistêmica? Se eu pedir para alguém colocar, aonde eu me coloco? Né? Então, se eu estou em primeiro lugar, eu tenho a obrigação de vivenciar algo que vai me fazer ser mais saudável. Se eu ficar presa nos sentimentos secundários, eu não vou ficar saudável. Eu vou estar sempre precisando de algo de fora, do externo, fora de mim, para que eu possa vivenciar a felicidade.
quando na verdade a felicidade está dentro de mim e não fora de mim. O amor não é fora, o amor é dentro. Então, se eu busco esse amor fora, é porque eu tô com alguma questão em mim que não está bem resolvida. E aí eu preciso do outro, eu me torno dependente da outra pessoa. Eu sou um ser dependente, eu não sou um ser independente. Eu independo quando eu começo a entender que tudo que eu preciso está dentro de mim. Então, quando a gente enxerga dessa forma, vai ficando mais fácil a gente aceitar o fim dos ciclos que passam pela nossa vida. Porque a gente tem que entender que quando o outro vai partir, é porque findou aquele ciclo na vida dele e ele precisa ir. E nós precisamos soltar. A gente tem que entender que a gente tem que soltar, porque quando a gente fica preso a esse emaranhado do outro, a gente não vive mais, a gente vai tendo uma morte viva. A gente vai a cada momento ficando cada vez mais isolados, daí vem depressão, daí vem ansiedade, com isso vem irritabilidade, às vezes as pessoas têm bipolaridade também, então fica tudo emaranhado. Então, quem sabe a gente, então, a partir de agora, né, a gente começa a vivenciar, entender se esse sentimento é meu, se é do outro, aprendendo que a gente dá ajuda a quem necessita e não impõe ajuda. A ajuda, ela precisa ir para o outro na necessidade, sempre deixando que ele caminhe com as próprias pernas. Então, com essa situação, quando a gente entende, né, a gente começa a soltar, a gente começa a ver o problema do outro de fora. Quando for o problema nosso, a melhor coisa que tem é vivenciar ele na sua intensidade. Não adianta eu sentir culpa de mim por algo que eu fiz. Se eu fiz, tá feito. Eu tenho a responsabilidade agora de pegar a experiência do que não deu certo e fazer diferente na próxima vez. Mas ficar remoendo a culpa, ficar se autoculpando pelo que foi feito, auto-julgando, isso não vai levar a pessoa a se modificar e nem a modificar algo que já passou. O que está passado, a gente não tem como voltar e fazer de novo, que é o que a gente fica buscando quando a gente sente culpa, né? Ou quando a gente fica se auto-julgando, a gente quer buscar algo que já foi. Quando que, na verdade, se a gente pegar e começar a perceber, eu não tenho como voltar mais para trás, mas eu pego a experiência de algo que não foi proveitoso, que não foi muito legal, para a partir de agora, quem sabe, eu estudo mais, eu começo a observar mais as questões como elas devem ser, para não repetir aquilo que já passou e não foi bom para mim. Eu começo a entender que se não foi legal daquele jeito, eu vou fazer diferente na próxima vez. Então, eu busco isso como uma experiência, mas não adianta eu ficar me culpando. Muitos aqui podem pensar assim, e quem faz mal para alguém, né? Que faz alguém sofrer por alguma coisa, pessoas que não são boas e que fazem os outros sofrerem. Por exemplo, né? Como a gente vê muitas notícias ruins, que pessoas que deixam as outras pessoas muito machucadas e que muitas vezes perdem a vida. Eles fizeram uma escolha, por algum motivo, que a gente não cabe a nós julgarmos o motivo que essa pessoa cometeu um crime, por exemplo, mas ela tem os motivos dela, né? Que ela vivenciou talvez no passado dela, na infância dela, a forma como ela absorveu toda a situação que ela vivenciou dentro da própria família. Às vezes a pessoa ela nasce com algum tipo de patologia, as pessoas não observam isso desde cedo, então ela acaba cometendo um crime, mas com certeza ela vai responder por isso. Ela vai ter essa responsabilidade do que ela fez. Então, por isso não cabe a nós julgarmos isso, né? Cabe a nós, assim, observarmos o que ela fez e saber entender que ela tem a responsabilidade por aquilo e com certeza ela vai, de certa forma, responder por isso, né? Diante ao fato que foi cometido. Ninguém sai impune por algo que fez e que não foi como deveria ser. Mas ficar remoendo isso, ficar pensando nisso, ficar vivenciando isso, essa dor, não adianta, não resolve. Então, a gente tem que primeiro, a gente partir do que a gente tem de concreto, sentir e vivenciar aquilo que é necessário para que me fortaleça e siga em frente. Quando a gente vive o amor de fato, na sua intensidade, que a gente entende que ter amor pelo outro na sua intensidade é o que nos faz ficar saudáveis, é o que nos faz sermos mais felizes. Quando a gente vivencia a dor de alguma perda, como ela deve ser vivenciada,
a gente começa então a entender que a gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais fortalecido para superar outros desafios. Quando a gente está preso no sentimento secundário, que é o sentimento da prisão, como a gente diz, né, que são os sentimentos do remorso, do julgamento, da culpa, a gente não consegue ver saída e a gente não consegue se fortalecer, é uma perda de energia, é um depósito de energia que a gente está colocando num lugar que não vai nos levar a lugar nenhum. Então a gente não consegue seguir saudável, a gente fica ali emaranhado, vivenciando sentimentos que vão nos fazendo mal, dentro do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa mente, porque nós somos 3 partes, né? Nós somos o espiritual, que é o nosso eu mais íntimo, o nosso eu inconsciente. Nós temos depois o secundário, que é o corpo mental, que é a nossa mente, que é a nossa consciência, e nós temos então o campo físico, que é o nosso corpo. Então, quando chegou no corpo físico essa doença, é porque alguma coisa já está ruim lá no espiritual, é porque alguma coisa já vinha adoecido de lá por alguma situação, pode ser um trauma muito grande que me paralisa, né? Mas a gente não vivencia os sentimentos primários justamente por medo de não querer sentir algo que a gente não está preparado para vivenciar naquele momento. Então, quando a gente chega nesse ponto que a gente fica preso e emaranhado no sentimento secundário, é hora de buscar ajuda. É hora de buscar ajuda terapêutica, alguém que vá te auxiliar e te orientar para poder enxergar com amorosidade para o que está acontecendo na tua vida, que está sendo desafiador, justamente para que tu possa corrigir, para que possa aceitar e seguir para a vida. Tem muitas meditações que também auxiliam a ajudar, né? Até hoje no meu grupo de mulheres eu passei para elas o amor, claro que não foi, eu estava falando sobre pessoas tóxicas. E eu disse, quando a gente está num ambiente que a gente não consegue se desvencilhar daquele ambiente porque tem uma pessoa tóxica ali, eu tenho que conviver com essa pessoa, às vezes é um parente nosso, e a gente vai ter que conviver com essa pessoa. Eu não preciso compactuar com o que ele fez, e eu não preciso conviver, mas eu aceito essa pessoa como ela é, mas eu entendo que eu não preciso estar junto com ela. Mas tem situações que a gente não tem como fugir, né, dessa situação de estar junto. Às vezes é uma festa em família, eu tenho que estar lá, presente. Ou eu trabalho com uma pessoa tóxica e eu tenho que estar com ela. Então, o que acontece muitas vezes quando eu estou nesse ambiente? É bom a gente enviar amor incondicional para o todo. Não para a pessoa, mas para o todo. É uma forma que eu tenho de me fazer ficar mais saudável nesse momento, porque eu não estou alimentando esse sentimento secundário em relação ao outro. Eu vou ficar mais saudável justamente porque eu estou com o amor, que é o amor, é um sentimento primário, então eu estou vivenciando o amor. Estou enviando algo que é muito bom para todo mundo, incluindo a mim. Vai começar a amenizar esses sentimentos secundários em relação às outras pessoas, entendendo que ela não tem tanto poder assim em me ferir, mas que eu sou mais saudável, então eu não preciso fazer essa cotransferência da transferência da toxicidade que ela tem energeticamente naquele ambiente, e assim eu consigo ficar mais saudável e conseguir trabalhar e produzir melhor. Enquanto que se eu ficar ali remoendo, ai que pessoa chata, ai que saco, ai que raiva, que situação horrorosa que eu tô agora nesse momento, não tenho como sair daqui, esse emprego é o que eu tenho, o que eu vou fazer, vou ter que conviver com essa pessoa, eu tô presa nesse sentimento, muitas vezes eu tô alimentando alguma barganha, porque daí os meus colegas ficam prontos para me ajudar e auxiliar o tempo todo, não, fulana, não faz isso, não faz aquilo, né? E aí eu tô presa sempre naquele sentimento secundário, ganhando alguma coisa em troca, me vitimizando, e não resolve nada, eu fico presa, eu fico cada vez remoendo mais, eu fico adoecida, eu fico amargurada muitas vezes, eu vou ficando triste, não, porque também a tristeza também é um sentimento secundário, então eu ficar na tristeza, ficar presa nela, ficar emaranhado naquilo, então não resolve, não me fortalece, pelo contrário, vai me enfraquecendo. Eu posso daí começar a não produzir mais como eu deveria produzir no meu trabalho, eu começo já a não conseguir mais realizar as tarefas como deveriam ser,
Então eu vou ficando cada vez mais enfraquecido. A pessoa tóxica, Carla, geralmente ela é uma pessoa que ela te suga. Tu chega num lugar e tu começa a se sentir mal com ela. Ela é aquela pessoa que ela te coloca para baixo. Geralmente a pessoa tóxica é aquela que tá sempre te botando para baixo, tá sempre fazendo com que tu te sinta menor que ela, diminuído diante dela. Que tu sempre seja a pessoa que ela se sobressaia a ti. Então, por exemplo, tu executa uma tarefa lá que tu faz da melhor forma, ela diz, mas tu podia ter feito melhor, né? Tudo bem, foi bom, mas tu podia ter feito melhor. Ela nunca te elogia, ela sempre te coloca para baixo, ela sempre tá acima de ti. Ela sempre se coloca, e daí tu se sente mal na presença dela, geralmente se sente mal. Familiares também, é aquele tio, vamos pôr assim, entre aspas, aquele tio assim que chega e detona com toda a família. Começa a falar mal de todo mundo, ninguém presta, todo mundo é ruim, só ele é o bom, tá? Então, são pessoas tóxicas, elas não trazem leveza para o ambiente, elas trazem algo pesado. Para a gente saber se a gente está num ambiente leve ou pesado, a gente sempre faz a pergunta, isso é leve ou é pesado para mim? E aí a gente vai ter a resposta. A resposta, ela está no nosso inconsciente, porque a gente já sabe o que é. Só que muitas vezes a gente não identifica, a gente não consegue identificar conscientemente. Então, se eu pergunto para mim mesmo, tu sente ruim, mas não sabe por quê. Então, se tu perguntar, é leve ou é pesado eu estar aqui? Eu não tô gostando, sabe? Quando teu coração diz assim, não vai, tu pega e vai igual. E aí tu chega, puxa, por que eu fiz? Né? Todo mundo já passou por isso alguma vez. E então, isso é tóxico, é ruim. É bom se der, né, gente? Se der, assim, se a gente consegue se afastar melhor, tá? Se a gente consegue se afastar desse ambiente, dessa pessoa, né, melhor. Por isso que na constelação sistêmica, quando a gente fala assim, aceita o outro como ele é, com seus defeitos e os seus acertos. Deixe com essa pessoa aquilo que é dela, as questões mal resolvidas, os amores que não foram bons, isso é dela, não é meu. A gente faz, quando faz a movimentação na constelação, eu, pelo menos na minha constelação, eu sempre faço isso. Honro pai e mãe, eu me curvo perante pai e mãe, eu sou menor que eles, porque hierarquicamente eles são maiores que eu. Mas muitos que estão assistindo a live ou que vão assistir depois vão perguntar assim, mas o meu pai não foi bom pra mim, nem pra minha mãe, ou a minha mãe não foi boa pra mim, nem pro meu pai. Pode acontecer, tá? E como eu resolvo isso? Como é que eu vou me curvar e aceitar isso, né? Como é que eu vou honrar uma pessoa que me fez mal, que me machucou? Eu aceito. Mas eu não preciso conviver com essa pessoa. Porque se eu começar a querer conviver porque eu aceito e eu tenho que conviver, eu adoeço. Então eu aceito a pessoa como um ser humano. Ela vai responder pelas escolhas dela e a responsabilidade das escolhas são dela. Mas eu não preciso conviver com ela. Eu tenho uma situação de hierarquia, eu agradeço a vida que me deu, agradeço por eu estar aqui hoje, mas eu não preciso conviver com essas pessoas. Então, quando se torna algo que é inevitável a convivência, por isso que eu dei o exemplo muito de ambientes de trabalho, muito acontece em ambientes de trabalho, a gente não ter como não conviver com um colega assim, então a gente joga amor incondicional, é a forma que a gente tem naquele momento de estar saudável, executar o nosso trabalho da melhor forma, né, e se sentir mais fortalecido, já que eu não tenho outra opção, eu vou ter que fazer isso. Então, para eu conseguir fazer isso da melhor forma, é eu enviando amor incondicional, porque é o sentimento mais nobre que o ser humano pode enviar. E isso a gente envia no todo, nunca só para aquela pessoa. Tá? Se conseguirem enviar só para aquela pessoa, melhor, mas geralmente como a gente está muito machucado com aquela pessoa, às vezes a gente não tem tanta nobreza em conseguir fazer isso. Então a gente joga para todo o ambiente, para que todo o ambiente seja acolhido e envolvido por esse amor incondicional, porque me inclui também. Então as coisas vão se tornando mais leves para conviver. Eu não preciso estar junto, eu não preciso conviver e pactuar, né? Compactuar com aquilo que a pessoa fez. Eu não concordo, eu tenho os meus valores, eu tenho o meu ponto de vista, né? E se todo mundo começar a respeitar o ponto de vista do outro, nem sempre é igual ao nosso, cada um tem o seu, a gente vai tendo uma melhor convivência, um respeito. Eu respeito, eu entendo que tu, de repente, tu não vai conseguir fazer como deveria fazer naquele momento, daquela forma, não tem talvez ainda uma evolução para fazer daquele jeito.
ainda faz de um jeito mais brusco, de uma forma porque talvez seja uma pessoa doente, uma pessoa que tem alguma patologia também, né? Então, essa pessoa, ela acaba sendo uma pessoa que não é legal. Então, eu não preciso compactuar com ela de forma alguma. Eu tenho os meus valores, né? Assim como eu também tenho os meus defeitos. Muitas vezes, nós também podemos ser tóxicos para outras pessoas, né? A gente também pode ser tóxico. Então, a gente vai se ajustando conforme a gente vai conseguindo a nossa evolução, né? Então, é importante deixar agora como uma parte final, eu tô encerrando a live, tá quase estourando o tempo, é dizer que a gente, quanto mais puder ficar nos sentimentos primários e resolver as nossas questões da melhor forma, conseguindo a cada dia superar esses desafios que nós temos, cada dia mais nós vamos ficando saudáveis, mais fortalecidos e com mais energia, gasta em lugares que a gente deveria gastar na nossa, por exemplo, energia para nós gastarmos, por exemplo, para a gente ser melhor, para a gente ser melhor como seres humanos, ao invés da gente ficar gastando energia em sentimentos secundários, tá? Que não vão nos levar a nada, vão só nos aprisionar. Então, eu tô encerrando a live agora, então, um beijo no coração de todo mundo, até a próxima live. Espero a todos também na próxima live. Obrigada por todos que estão aqui. A Itachara, né? A Paola, a Lívia, Glau Lopes, Joana. Daqui eu, Olivia, deve ser Olivia, né? Eu daqui enxergo esses. Aqui no outro enxerguei ali o Ricardo, a Carla, a Carol, a Casa dos Bonecos, Madeleine, querida. Ah, minha comadre. Obrigada pela atenção de todos. Aguardando, então, aos que vêm depois para assistir essa live. Vai ficar salva no IGTV, né? E um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima.